Hoje nós temos um convidado muito especial, direto do Canadá, que vai conversar conosco sobre uma obra que ele mesmo escreveu e sobre um tema que é muito importante nós refletirmos sobre, que são ideologias políticas. Nós vamos conversar com o Dr. David Koyzis. Ele já está preparado para entrar aqui conosco na nossa live e é um prazer muito grande a gente poder ter um convidado internacional para conversar com a gente aqui no Theo Club. Na sua visão, o que é política e qual a relação entre política e idolatria? In English, in your view, what is politics and what is the relationship between politics and idolatry? And why do we need to reflect on both? Yes. Well, politics, there was a British political scientist by the name of Sir Bernard Crick who defined politics in the following way. Tem um teórico sobre política, his name is? Bernard Crick. Bernard Crick. E ele define política da seguinte maneira. And he defined it as the conciliation of diversity, the peaceful conciliation of diversity within a particular unit of rule. Uma conciliação pacífica da diversidade por meio da lei. Mais ou menos, né? Yeah, that's right. Muito bem. Uma conciliação pacífica da diversidade pelo uso da lei. Yeah. But there's more to it than that, because there are entire institutions that are set up to do what is sometimes called public justice. Mas além disso, a gente pode ir muito além para definir política no que diz respeito às instituições que são, digamos assim, os veículos para você alcançar essa justiça pública. And we are citizens of a particular political community or a state, as it's sometimes called. Então nós estamos também cidadãos de uma comunidade política e isso não pode ser menosprezado quando a gente reflete sobre justiça pública. That's right. And so politics is what takes place within those particular institutions. Então política é aquilo que acontece em meio a essas instituições públicas. So in Brazil you have a president, you have a Congress, including a Senate and a Chamber of Deputies. You have a Supreme Court. Brazil is a federal system that has states and a federal government in Então, Brasília. Por exemplo, no Brasil você tem um presidente, você tem a Câmara dos Deputados, dos Senadores, você tem a Suprema Corte. O Brasil é uma federação de estados. Yes, that's right. Yes. So that's what we que tem a sua capital em Brasília. You know a lot about Brazil. That I can tell. Yes, muito bonita cidade. Yeah, ele visitou Brasília, ele me contou. Yeah. Brasília e Goiânia, certo? A cidade de Brasília e a cidade de Goiânia. Foram as duas cidades que o senhor visitou e também passou em Guarulhos pelo aeroporto, certo? Sim. Yeah, go ahead. Okay, so within public life, there are various visions that people bring to public life. E dentro dessa vida pública, existem várias visões que as pessoas, os habitantes da polis, dessa cidade, eles trazem para dentro das suas próprias comunidades. Yeah. And they're rooted in a particular worldview, cosmovisão. It's rooted in a particular worldview that is religiously based. E cada uma dessas visões que as pessoas cultivam dentro das suas diferentes comunidades, elas estão enraizadas em visões de mundo, que é o termo que ficou popularizado no Brasil como cosmovisão, que são, por natureza, de acordo com o professor Koyzis, elas são enraizadas em visões religiosas também. Yes. And very often those visions are idolatrous. E muitas vezes essas visões políticas que as pessoas trazem para dentro das suas comunidades, elas são idólatras. Idolatry means to take something out of God's creation and put it in the place of the Creator. Idolatria é você tirar
Can you repeat this It again? is to take something out of God's creation and to put it in the place of the Creator. A idolatria é tirar algo da criação de Deus e colocá-la como um substituto do Criador. That's right. Yes. And that thing may be good because it's created by a good God. E essa coisa que nós tiramos da criação para colocar no lugar de Deus, ela pode ser uma coisa muito boa. That's right. So if we're talking about liberalism, for example, Por exemplo, pense na teoria do liberalismo. yes, liberalism revolves very heavily around individual liberty or individual freedom. O liberalismo, ele tem uma ênfase muito grande na liberdade individual das pessoas. Yes, that's right. And that's a very good thing. Individual liberty is a very good thing. E de acordo com o mestre Coises, liberdade individual é uma coisa muito boa. But liberalism makes too much of individual freedom. O problema é que a teoria liberal, ela coloca tanta ênfase no indivíduo So the individual becomes God. que aí a liberdade individual ela se transforma como se fosse no próprio Deus, numa entidade divina. That's right. It doesn't make individual liberty any worse because it's still a good. It's still a good thing. Mesmo assim, isso não torna o fato de que a liberdade individual é uma coisa boa. Ela continua sendo uma coisa boa. But individual liberty needs to be held in balance with other legitimate considerations in life. Mas a liberdade individual, que a gente acha que é uma coisa boa, ela precisa ser colocada em equilíbrio ou em harmonia com outros elementos da vida comum, da vida pública, que são também igualmente importantes para a nossa vida em comunidade. That's right. And this would include such things as family, marriage, the church institution, and the state itself. Então, por exemplo, a liberdade individual, ela precisa ser levada em conta dentro de um contexto onde família é importante, o Estado é importante, a igreja é importante e outras instituições que são vitais para a vida em comunidade. And those are the most important institutions of which we are part in our society. E essas instituições, elas são das mais importantes da nossa vida social. But liberalism wants to try to make them into mere voluntary associations. Mas o liberalismo tende a tornar essas instituições que nós acreditamos ser vitais para a vida em comunidade como instituições que são voluntárias, ou seja, elas podem existir e podem não existir e a vida continua sendo boa. And if that's the case, then family, for example, becomes no more significant than a garden club or a football club. Então, por exemplo, se esse é o caso, a instituição da família, ao invés de se tornar uma coisa fundamental da vida comum da sociedade, se transforma numa coisa tão importante quanto um clube de jardinagem. Yes, exactly. I like the example. Or a football club. Ou um clube de futebol. Corinthians aí. That's right. O senhor gosta do Corinthians? Yes, Palmeira. I know about Palmeira, Corinthians. Yeah. Isso let us stop a little bit. I think you nailed the question. Vamos parar só um pouquinho, porque eu acho que ele tocou num ponto muito importante. Muitas vezes os cristãos, nós apreciamos muitas coisas do liberalismo. De forma geral, como o senhor mencionou, nós apreciamos a ideia da liberdade individual. Porém, nós não podemos comprar uma ideologia por completo. Is that what you're talking about? We cannot buy an ideology as a whole, but we can say amen to some specific traits of that ideology, but we have to eat the meal and spit the bones, so to speak. Exatamente. Yeah, exactly. O que eu disse é o seguinte, pensa numa ideologia como você comer um churrasco, uma carne, uma costela. Você come a carne, mas você cospe o osso. Yes. So, and then the family could be very easily turned into a football club or a garden club, and that's the problem with the theory of liberalism from a Christian perspective. Is that correct? Right.
Right, that's right, yes. But as a matter of fact, communities are very important for our flourishing, even as individuals. Então, o que ele está falando é o seguinte, gente, que as comunidades, as instituições da vida comum, elas não são importantes em si mesmas, elas são importantes para o bom andamento da nossa vida como um todo. That's right. And beginning about 50 some years ago in North America, there was the introduction of no-fault divorce. Então, há pouco tempo atrás, in the 50s, correct? 60s. Oh, nos anos 60, aqui nos Estados Unidos, começou a ser ventilada nos tribunais americanos um negócio chamado no-fault divorce, que é basicamente você pode se divorciar ainda que não tenha nenhum tipo de queixa ou nenhum tipo de problema no seu relacionamento conjugal. That's right. And that flows out of this liberal notion that every institution must become a mere voluntary association. E essa ideia de que você pode dissolver um casamento sem nenhum tipo de razão substanciosa ou uma razão relevante, ela subjaz, ou seja, na raiz dela está esse pensamento liberalista ou liberal de que o casamento como instituição ela nada mais é do que uma associação voluntária que não tem peso para a vida social. Yes, and I think that's the source of so much confusion today about marriage, especially about the nature of marriage in North America today. E essa é uma das razões que muitas pessoas aqui nos Estados Unidos e na América como um todo, elas estão confusas a respeito do casamento, porque elas têm essa visão individualista ou de liberdade individual sobre a vida a tal ponto acentuada que a instituição do casamento ela se torna uma coisa que é irrelevante para a vida comum.